estamos aqui com dois grandes membros, com membros fundadores, membros de primeira hora da companhia PECOD, PECOD Teatro de Animação, aqui. Miguel Velhinho, diretor artístico da companhia, Liliane Xavier, produtora, atriz, bonequeira, gente que está lidando com o dia a dia da produção em teatro, em âmbito profissional, na loucura da pandemia. Eu chamei vocês dois hoje porque eu queria trocar algumas ideias e colher algumas informações com vocês sobre o processo do Pinóquio, que aconteceu recentemente. Eu queria que vocês, primeiro, falassem um pouquinho sobre o estado da produção, como é que estava a produção do Pinóquio no momento em que houve a interrupção, e que tipo de acordos vocês tiveram que fazer, se tiveram que fazer, com as instituições e os espaços com quem já estavam apalavrados. Tudo bem? Então vamos devagar assim. Fala um pouquinho do espetáculo, conta um pouquinho em que pé a produção estava e a gente desenvolve a conversa a partir daí. Tudo bem? Quem quer falar primeiro? Lili? Acho que eu vou falar do espetáculo e a Lili fala da situação do processo Tranquilo. de produção, né? Maravilha, Miguel. Bom, o Pinóquio é um grande sonho da gente e seria o espetáculo comemorativo dos 20 anos da companhia, onde a gente conseguiu formar um elenco que é mais ou menos um elenco que conta a própria história, né? Todas as pessoas convidadas para o espetáculo, elas têm alguma relação com algum momento da PECOD. Então, era para ser uma celebração, uma festa onde todo mundo já estaria reunido, e, na verdade, a escolha do Pinóquio ele tem vários elementos que dialogam com a nossa realidade atual, mas ele era uma história que cabia para o grupo de pessoas que eu queria que estivessem ao meu lado nesses 20 anos. Então, era uma história com muitos personagens e alguns foram suprimidos porque a história é muito grande, muito episódica, e aí a gente conseguiu fazer algumas aglutinações e esse espetáculo é uma encomenda, então, para o Tim Rescala para criar texto e as canções, repetindo a parceria que a gente começou com o Barão de Munchausen em 2015. Então, é um segundo processo com o Tim Rescala, que foi um prazer repetido trabalhar com ele. E, enfim, quando chegou a pandemia, a gente achou que poderia ser um momento bom para escrever com mais calma, porque todos os trabalhos do Tim foram cancelados, os nossos também. E isso acabou gerando um tempo melhor de diálogo entre eu e ele, para a gente fazer decisões mais aprofundadas em relação ao texto, ter calma para ler o livro e dissecar o livro de acordo com as necessidades que eu estava querendo que fossem levadas para o palco. Então, tem um misto de prazer e agora um pouco de frustração também. Mas também tem um pouco de esperança. E aí a Lili vai contar um pouquinho mais sobre o processo de produção desse espetáculo. Conta pra gente, Lili. Bom, vamos lá. A gente estava, na verdade, numa fase de contratação, quando começou toda essa história. Assim, né? Ainda no final do ano passado, estávamos naquela negociação, né, para poder andar com a contratação. Essa contratação foi concluída, mas no meio da pandemia, e a gente deve agradecer muito à instituição, porque, de alguma maneira, o CCBB cumpriu com um compromisso, né, que estava sendo colocado ali com a gente, mas o nosso cronograma começou a estourar, né, todo, assim, porque, infelizmente, está todo mundo vivendo uma instabilidade muito grande. As instituições, né, os artistas, e quando tudo isso começou, foi algo assim inesperado, ninguém sabia. Eu vim para... Estou em Teresópolis, assim, não estou nem no Rio, na minha cidade, mas assim, vim para ficar 3 semanas, pensei,
vamos pegar uma mala, umas 3 semanas a gente fica por lá, porque a minha mãe, se acontece alguma coisa, minha mãe é doente, né? Isso em março, Lili? Estamos há 5 meses. É. Então, foi uma coisa de cada vez, assim. E eu creio que isso aconteceu também institucionalmente. Essa instabilidade política, econômica, de saúde, ela está reverberando em tudo. Uhum. Então, houve uma preocupação também do CCBB Rio, né, que foi quem acabou gerindo de alguma maneira a coisa, mas a gente estava num impasse, assim, seria Brasília, só para explicar, assim, o nosso projeto, ele era um projeto de circulação, nós passaríamos por vários CCBBs, então a gente estrearia em julho em Brasília, ia passar por São Paulo, pelo Rio e Belo Horizonte, e nosso projeto ia até fevereiro do ano que vem, então era um projeto longo, e quando isso tudo começou, né, a gente foi pego de surpresa, assim. Então, de alguma maneira, a gente foi tentando fazer tudo que a gente tinha que fazer para que, se a coisa voltasse, a gente pudesse estrear. Só que fomos percebendo que os prazos estavam estourando. E, assim, a instituição, de alguma maneira, também foi levando dessa forma. Houve um impasse ali, em algum momento, se seria Brasília que conduzia ou o Rio, porque eles também estavam percebendo que esse cronograma deveria cair, que talvez não fosse mais estrear em Brasília. E aí, provavelmente, seria no Rio, a segunda cidade. Então, tudo isso foi dificultando também, né? Mas, de alguma maneira, a gente conseguiu, inclusive, assim, receber a nossa primeira parcela, certo. Só que não podemos continuar com o projeto. Então, a gente está realmente vivendo uma suspensão. Por quê? Nós, como produção, não podemos ser responsáveis de gastar um dinheiro, uma verba, né, sendo que a gente tem um cronograma estabelecido, e a gente não pode reinventar um cronograma porque a verba é a mesma. Sim. Né? A gente não pode deixar os artistas trabalhando ad infinito, você tem 3 meses, você vai trabalhar 6, 7, 8. Claro. Para deixar claro, Lili, quando você fala processo de contratação, é contratação junto ao CCBB, que era a instituição, que é fazer um apoio, aporte financeiro, mas abrigar as apresentações. Então, o CCBB cumpre essa dupla função de espaço e de patrocinador. Né? E ele até, sim, e paralelo a isso ainda tem questão da Lei Rouanet. Né? Sim, tá. Porque o CCBB ele faz esse tipo de contratação mediante a Lei Rouanet. Isso. Tá. Também foi uma questão que a gente foi levando, né? Tudo junto, né? Também essa responsabilidade junto à lei, né? Para a contratação acontecer direitinho e a gente cumprir com tudo que era necessário. Então, fizemos tudo que era necessário até estabelecer essa primeira parcela. Mas a gente se viu de mãos atadas em algum momento. O cronograma de desembolso do CCBB, ele está se mantendo como havia sido acordado antes, ou houve essa primeira parcela e agora a segunda parcela deve ter um prazo dilatado ou não? Com certeza vai ter o prazo dilatado, porque aí a nossa segunda parcela já está vinculada à nossa, né, seguir a produção. Certo. E agora a gente precisa... Estreia. Né, a estreia, depois então a estreia. E vocês têm mantido contato com o CCBB ou faz muito tempo que não se fala com ele? A gente tem feito um contato com eles, sim. A gente tem uma divulgação, um release, né? Tem um certo estabelecimento aí que a gente precisou fazer e cumprir para que pudesse acontecer. Isso foi feito, né? Esse primeiro momento. E vamos dizer assim, nós já cumprimos com o quê? Nós já fizemos o texto, já tem as composições, já foi iniciada uma certa pesquisa com o grupo, né? Embora isso não tenha podido continuar. Agora a gente estaria na fase dos ensaios. Certo. Mas essa contrapartida aí de release institucional, né? Isso já de alguma maneira foi feito, né? A gente teve que cumprir o que é exigido. Miguel. Diga lá, Miguel. Mais do que isso, você está esquecendo. A gente teve que fazer já um pré-layout da arte final do cartaz, sim, com as inserções, onde vão estar as inserções do Banco do Brasil, das logos. Isso acabou envolvendo a programadora visual, que está bem distante do tempo dela de trabalho.
a gente teve que fazer alguns vídeos que tiveram que ser postados, mostrando um pedacinho do nosso processo. Então, um vídeo foi da Mona cantando uma das canções, o outro eu não me lembro o que foi, mas a gente obrigatoriamente teve que fazer algum material audiovisual sobre já o espetáculo. E, inclusive, material gráfico do espetáculo, né? A gente já teve que decidir, eu já tive que parar com a Roberta, que é a nossa programadora visual, para ver letra, para ver forma, para ver cor, para qual é a cara do espetáculo. Ah, a cara vai ser isso aqui, então tem que ter uma pegada desse jeito, então vamos usar as fontes tais e tais. Vários e-mails com ida e volta até chegar a um formato, digamos assim, ok, por hora tá bom. E então, olha só, já que vocês tiveram que produzir esse tipo de material, existe algum indicativo, alguma previsão ou alguma sugestão de que isso vai ser de alguma maneira usada em modos online de comunicação, algum tipo de atuação ou do espetáculo ou de pelo menos parte da produção em rede? Pode entrar. Eu não sei se esses vídeos já estão públicos. Mas eu sei que são vídeos para alimentar o site do CCBB, dizendo, sei lá, não sei se é uma coisa, uma campanha assim, em breve, quando voltarmos, olha o que estamos preparando. Não sei se é isso, eu não entendi muito bem. Talvez a Lili saiba dizer sobre isso, mas a ideia é um pouco essa. A ideia é essa, mas ainda não está muito claro. O que a gente fica percebendo como produção é que a própria instituição está num momento muito instável e eles não sabem ainda como conduzir a coisa em relação à abertura, em relação a essa utilização desse material. Então, tem uma vontade, mas, ao mesmo tempo, um certo freio, porque, politicamente, as coisas não estão muito, né, estáveis. Não houve nenhum tipo de Às vezes, pode ser que esse material seja criado apenas para justificar a primeira parcela, sabe? Entendi. E não houve nenhum tipo de sugestão, por exemplo, da produção ou da migração da produção para plataformas online, ou fazerem apresentações para circularem em outros sistemas de divulgação de arte, não, né? Até o momento, não. Olha, não, assim, nós chegamos a pensar se isso seria possível, mas como nós estamos vinculados, o nosso projeto, a espaços físicos do CCBB, né, e é um espetáculo que foi pensado para ser estreado num espaço físico, tem toda uma história do projeto, né? Claro. Então, a gente achou que seria questionar tudo, assim, cair tudo, cair toda uma circulação, interferir no orçamento. Sim, é possível pensar, mas não sei se basta só nós propormos isso, mas a própria instituição tem que estar aberta a querer fazer isso, porque é mudar tudo, são meses de projeto, meses de praça, né, de ocupação de espaço deles. Como é que a companhia tem feito para manter os vínculos nesse período de isolamento? Tem havido algum tipo de trabalho relacionado ao espetáculo ou algum tipo de trabalho relacionado à manutenção da companhia? Olha só, quando nós chegamos no meio do texto, e tem um meio, bem meio, porque assim, a história do Pinóquio é o seguinte, tem um fim que foi rejeitado pelo público da época e que o Collodi, então, foi obrigado a continuar com a história. Então, tem um fim bem trágico, né, que todo mundo ficou revoltado, eu não vou contar aqui, todo mundo ficou revoltado, e aí os leitores do jornal, onde era publicado cada capítulo, exigiu a continuação da história. E aí o Collodi fez lá mais, acho que 18 capítulos. Quando a gente chegou nesse momento, eu quis fazer uma reunião, porque acho que tinha uma ansiedade muito grande e ainda uma esperança muito grande de que em breve a gente ia estar ensaiando. Então, eu quis fazer uma apresentação do texto. Assim. O texto é quase... A peça funciona quase como uma opereta, então ela depende muito da música. Mas, de qualquer forma, a gente fez uma leitura do texto
para eles terem contato com os personagens, com a característica de cada personagem, né? O desenrolar da história, ver se a história está fluindo e tal. Então, fizemos uma primeira leitura até digamos assim, esse primeiro ato, que foi muito legal, foi num domingo, assim, foi divertido até. E depois de muitas semanas, a gente chegou ao final, e aí a gente fez uma segunda leitura inteiro, até o final. Que foi muito interessante, porque foram me chegando algumas percepções sobre determinados enfoques que a história tem e sobre como está exposto. E aí eu acho que tem que mexer ainda em algumas coisas e tal. Eu já conversei com o Tim. Eu tento, você sabe como é que eu sou. Eu tento sempre alimentar o povo de alguma coisa referente ao texto do Pinóquio. Então, caiu nas minhas mãos um artigo muito bacana, muito maravilhoso, muito, muito potente. Eu até queria ter lido isso antes de começar o processo de escrita. Teria sido diferente. Um texto muito bacana. E resolvi distribuir para o povo todo, para o povo ler. Assim como eu também pedi para a preparadora circense desse espetáculo. Esse espetáculo tem uma pegada circense. E aí a gente tem uma assessora circense. E aí eu pedi para ela, assim, se ela, com toda a boa vontade do mundo, entendendo que é um processo que a gente não tem mais controle do tempo que esse projeto vai levar, mas eu pedi para ela para que ela pensasse uma forma de chegar nos atores e dos atores começarem a se preparar em casa, dentro das suas possibilidades. Então, ela tem dado algumas aulas, acho que a Lili pode falar melhor sobre isso, porque eu não estou fazendo as aulas, mas a Lili está fazendo. Eu não preciso fazer as aulas, mas a Lili precisa. Então, a Bárbara, que é essa profissional de circo, ela está em contato, nem todo mundo está fazendo, não criei nenhuma obrigatoriedade, assim, tipo, não, o elenco todo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu estou deixando, está todo mundo em condições muito adversas, em situações assim bem complicadas até, o nosso núcleo aqui, né? Então, eu estou deixando rolar. Quem fazer as aulas faz, quem não pode, ok, tudo bem. E aí a coisa está desse jeito. Então, a gente tem esse caminho aí duplo, né? Que é um caminho da produção, de alguma maneira tentar ajudar, e de outro lado, a gente trabalha como voluntário, porque a gente está assim. Então, hoje nós temos a questão da contribuição voluntária, né? A gente fala assim, a companhia está em dificuldade, sim, a gente chegou a um momento de impasse, então, assim, nós, né, como empresa, como produtores, estamos sendo voluntários para poder fazer com que a companhia permaneça, sim, siga adiante. A mesma coisa que está acontecendo nesse momento de treinamento, porque a gente até poderia jogar uma verba para isso, né? E chegamos a pensar sobre essa possibilidade, e discutir isso com a preparadora e com todo mundo. Só que à medida que você não tem um deadline, o que você faz, né? Você tem uma verba que você pode falar, ó, essa verba é para tantos meses, não para 8, 10. Se a gente não estreia esse ano, a gente vai ficar treinando, né, até quando? Então, isso está amarrando a gente. Aí, como trabalhamos com pessoas maravilhosas, existe um certo grau de... Pode falar, Bit. Não, um certo grau de... Oi? De tensão. Você fala, como estamos trabalhando com pessoas maravilhosas, existe um certo grau de compreensão por parte delas, não é isso? De compreensão, e não só compreensão, mas de doação mesmo, né? Porque nem sempre isso acontece. A Bárbara, por exemplo, foi uma pessoa que ela resolveu que ela gostaria de começar esse trabalho, sim, ela estava predisposta a isso, e ela poderia trabalhar com contribuição voluntária.
Tudo bem, quem pode, pode, quem, né? Então, a gente vem trabalhando como contribuição voluntária. A gente tem lido muito material e tal, e tem visto, tem passado, conversado com pessoas, e a gente percebe que, sobretudo nesse campo aí do teatro de bonecos, do teatro de animação, a gente vê as pessoas manifestarem uma grande preocupação pelo pequeno artista, né? Pelo artista familiar, pelo artista interiorano, pelo artista que trabalha dentro de um esquema que, vamos dizer assim, semiprofissional, apesar de fazer da sua arte o seu sustento. Mas existe uma outra perspectiva que precisa também ser abordada, que é essa perspectiva dos coletivos maiores. Dos coletivos que envolvem um determinado número de profissionais, de coletivos artísticos que têm uma visão de alcance de público um pouco mais amplo, e da maneira como esses coletivos acabam fazendo investimentos para levar o seu trabalho adiante, que são muito mais difíceis de serem recuperados do ponto de vista de uma paralisação como essa. Eu reputo a PECOD como uma companhia que está colocada dentro desse tipo de posição, porque é uma quantidade muito grande de profissionais trabalhando, e assim, e existe quase que uma nova gama de dificuldades e desafios sendo postas para ela. Vocês concordam com isso? Totalmente. Sim. Totalmente. É isso, é saber entender esse momento. E assim, eu te confesso que todas essas coisas, a gente andou conversando, eu e Lili, essa semana sobre isso. Existe uma certa angústia, né, e uma certa pressa de querer resolver e de querer reconfigurar a profissão do artista, né? Nesse momento onde ele não pode se apresentar. Então, pensa-se em teatro ao vivo, em lives, leituras, etc. e tal. E isso, ao mesmo tempo, eu acho que pode ser que alivie o coração de alguns, né? Alivie a neurose de alguns, alivie a ansiedade de alguns, mas eu acho que eu já passei desse momento, assim. Eu acho que a minha opção é pela espera, sabe? Pode ser muito cruel isso que eu estou dizendo, porque talvez eu tenha uma situação privilegiada, porque eu tenho um salário fixo, etc. e tal, mas assim, eu não vejo, pelo menos com esse projeto, eu não vejo oportunidade de fazer uma migração para vídeo. Justamente por esse projeto ele necessitar tanto de um e de outro, como aquelas engrenagens que você bem conhece da PECOD, né? Sempre tem alguém fazendo alguma coisa, preparando a cena nova enquanto vai chegar, né? É um relógiozinho. A gente sempre trabalha dessa maneira, né? Meio relógio. Esse espetáculo, sobretudo, tem isso, né? Onde o relógio ele estaria superdimensionado. Então, eu quero muito crer que eu vou estrear o Pinóquio, que nós vamos estrear o Pinóquio do jeito que ele é, todos vacinados e todo mundo podendo beijar na boca do outro, se for necessário. Mas o que eu quero dizer é que pensar em transposições, para mim, é pensar em mutilação, sabe? Eu prefiro muito mais assim, não, galera, parou o Pinóquio, vamos pensar numa outra coisa e deixa o Pinóquio para lá. Quando a gente puder, a gente estreia. Então, vamos nos dedicar a alguma coisa que a gente possa realizar no vídeo, né? Nas nossas possibilidades caseiras, no que a gente tem em casa. Mas isso também me dá um certo desânimo, certo? Isso eu não sei se eu estou com gás para isso. Eu estava com muito gás para fazer o Pinóquio. Então, eu prefiro esperar. Isso é uma coisa que eu coloquei para mim, uma espécie de Miguel Buda. Miguel Buda. Era isso mesmo que eu ia perguntar para vocês agora, né? Se havia perspectiva de fazer algum tipo de transformação no plano inicial, não apenas no vídeo, mas com distâncias, com coisas desse sentido que a gente tem visto aparecerem por aí. Não, sobre isso, a Doris, por exemplo, que é cenógrafa, ela já está super pensando em possibilidades né, de ajuste para esse novo momento, essas novas exigências. Tem coisas que, com certeza,
mesmo a gente estreando num espaço convencional, né, fazendo o nosso espetáculo, provavelmente, talvez a gente tenha que passar por isso. Exato. Nossas adaptações, elas são possíveis. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que pensar em tudo. Só que agora a gente trabalha nesse lugar do sensível, né? Esse lugar que é o outro, é o corpo, é um do lado do outro, não é simplesmente a gente ser irresponsável e pensar de qualquer maneira, sei lá, fazer qualquer coisa, sabe? Claro. Até para a gente retomar um ensaio agora, né? Você vai estar cantando, é ar, você respira, você está todo mundo ali no mesmo céu. Você depende do corpo de um do lado do corpo do outro. Então, legal. Nossa arte é assim. Como que a gente vai fazer isso? Tem que ter responsabilidade, tem que ter segurança. A gente está nesse momento de impasse. Se for para outra coisa, pode ser que a gente até vá, né? Mas não é ainda o que a gente está apostando. A gente aposta que vai haver um momento onde a gente vai poder retomar as coisas, ou fazer de um jeito possível. Bom, e para encerrar essa conversa, uma das principais e das mais intensas relações que a gente tem observado em termos de produção em arte no Brasil, sei lá, ao longo dos últimos 40 anos ou tanto, são essas relações dos coletivos de artistas com essas grandes instituições, né, que se manifestam por meio de editais, de programas de subvenção. Vocês relataram agora há pouco a experiência que vocês tiveram com o CCBB. Agora, algum de vocês tem algum tipo de experiência ou informação um pouco mais ampla no que diz respeito a como é que essas instituições de apoio à cultura estão se manifestando? Elas têm sido silenciosas, elas têm sido propositivas, elas têm sido cautelosas? O que vocês podem falar a respeito desse cenário mais amplo? Ou não sabem? Eu vou falar uma coisinha. Eu vou falar uma coisinha que é muito séria, que eu tenho já falado em outras lives. A gente até ganhou um edital emergencial do Itaú. A Lili até pode falar isso, porque foi ela que escreveu. Eu falei, eu sou professor, eu não estou precisando, então quem tiver afim, faça, enfim, eu não vou fazer essa inscrição. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que a gente está vivendo num momento totalmente diverso de qualquer outro momento. Então, as instituições que estão querendo ajudar a cultura, elas precisam entender que o formato de edital caducou, né? Eu acho que assim que as empresas que queiram trabalhar, né, que queiram se engajar nesse projeto de manter a cultura viva, elas não podem estar criando competição entre os grupos. Elas podem criar cadastros. Bom, nós temos aqui R$200. O que a gente vai fazer com R$200? Vamos abrir um cadastro para que 20 peguem R$10. Sim. E pronto. Agora, a pensar na neurose de estar em casa, pensar na neurose de você não ter muita conexão e ainda pensar em prazos de entrega de edital, isso tudo é a vida normal, mas assim é muito cruel pensar em editais nesse momento. Então, acho que as empresas que querem apoiar a cultura, elas precisam pensar num outro formato, talvez nos cadastros, né? Assim como a PTR está fazendo cadastro de todos os artistas e tem pleiteado verbas de comissão parlamentar para dar aos artistas, e isso está funcionando muito bem aqui no Rio, acho que em São Paulo também, mas assim isso é muito importante que aconteça, sabe? Que cada cidade se mobilize em prol dos seus artistas, né? Não só nos grandes centros, mas que a gente pare de pensar que agora ela é totalmente fora de contexto. Assim, como assim prazo para entrega? Isso era a vida normal. Agora a gente está num outro momento. Sim. Então precisamos entender esse momento. Precisamos manter a cultura viva, manter os artistas subsidiados
mas que essa ideia do edital fique para trás, pelo amor de Deus. Isso é muita crueldade, isso é muito fora, isso chega a ser desumano até. Fora do atual contexto. Gente, é o seguinte, chegamos ao fim da nossa conversa, quero agradecer demais a disponibilidade de vocês. Obrigado, Miguel, obrigado, Lili. Tá? E vamos torcer para que Pinóquio ganhe os palcos rapidamente e que a gente possa se ver presencialmente, todos vacinados e dando beijo na boca, né, Miguel? Por favor. Por favor. Eu mais quero.